Muito bem, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aí começando mais um EBDcast aqui no nosso canal. Hoje, naquele formato original de podcast, né? Somente o áudio. Essa semana eu não consegui gravar com o Gediel e creio que as próximas duas aulas, se Deus assim permitir, vou estar gravando aqui também com o presbítero Gediel. Mas hoje nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre a lição de hoje, lição de número 11, será ministrada no dia 10 de setembro de 2023, que inclusive é o Dia Nacional de Missões, e que será estudado aí o assunto, o tema da lição, cultivando a convicção cristã. Cultivando a convicção cristã. Então quero que você desde já aí se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe, comente aí. Você que tem um público aí fiel a nós aí toda semana acompanhando o nosso conteúdo aqui. Você pode nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas quando você compartilha, quando você propaga, né? Permite que esse conteúdo alcance mais pessoas através das suas redes sociais. Então, compartilhe aí no WhatsApp, aí nos grupos da igreja ou nos grupos aí que você pertence, que você participa, nos stories aí do Instagram, do Facebook, no próprio WhatsApp. Ajuda a gente aí, marca a gente lá também nas redes sociais, que com certeza será bênção de Deus. Então, vamos chamar a nossa vinheta aí e já nós voltamos para comentar sobre esse assunto aqui, cultivando a convicção cristã. Muito bem, estamos de volta para falar desse assunto, cultivando a convicção cristã. Texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. A leitura bíblica em classe está lá no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e os versos de número 1 a 12. Mas eu quero, antes de nós lermos esse texto, deixa eu dar aqui uma breve introdução para vocês sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que vale a pena. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo, embora sempre haja liberais, né? A teologia liberal é aquela que desacredita que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A maioria dos liberais acreditam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas que ela não é a palavra de Deus. A teologia liberal coloca as escrituras no banco dos réus, ela duvida de que Deus seja o seu autor, que o Espírito Santo tenha inspirado não só os homens que escreveram, mas também a história, para produzir esse conteúdo que nós temos em mãos. E por causa disso, muitos colocam em xeque dúvidas, né? Muitos textos e passagens das Escrituras. Mas nós acreditamos que aqui o autor é o próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aí em 51 depois de Cristo. O tema dessa carta é a volta de Cristo. Inclusive nós temos algumas palavras-chave que se repetem nessa carta aqui, são as palavras agradecimento, vinda, fé, esperança e caridade. Inclusive quero até ler com vocês o texto considerado o texto-chave, o versículo-chave da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e os versos 9 e 10, que dizem assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então,
Esse é considerado os dois versos-chave dessa carta. Tessalônica é uma cidade aí situada a poucos metros, cerca de 160 quilômetros a sudoeste de Filipos. E era a capital, a cidade principal e porto aí da província romana da Macedônia. E entre os seus 200 mil habitantes, havia ali uma grande comunidade de judeus, havia ali uma grande comunidade judaica. E quando Paulo fundou a igreja de Tessalonicenses, na sua segunda viagem missionária, seu frutífero ministério ali foi encerrado prematuramente devido a uma perseguição, uma intensa hostilidade dos judeus. Isso nós podemos observar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 1 a 9. Então, forçado a sair aí de Tessalônica, Paulo foi aí a Bereia, onde ele teve outro ministério breve, porém muito bem sucedido. E também foi interrompido pela perseguição aí dos judeus aí, que seguiram ele, inclusive, de Tessalônica. Depois disso ele vai para Atenas, onde Timóteo se encontrou com ele. E depois Paulo aí enviou Timóteo de volta a Tessalônica para testificar a condição da nova igreja. Ao mesmo tempo, Paulo seguiu para Corinto, onde ele vai ali passar cerca de 1 ano e meio. E Timóteo, ao completar a sua tarefa, viajou para Corinto, levando Paulo informações sobre a igreja de Tessalonicenses, o que levou Paulo a escrever essa carta, talvez 3 a 6 meses aí depois de fundada a igreja. Porque a verdade é que existe alguns que acreditam, não é a posição que eu acredito, que 1 Tessalonicenses tenha sido escrita, tenha sido a primeira carta que o apóstolo Paulo tenha escrito no seu ministério já como apóstolo, ministério pastoral e assim por diante. Eu não defendo essa posição. A minha posição sobre o assunto é que Gálatas tenha sido a primeira carta que Paulo tenha escrito. Isso por conta do que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, depois o capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, por conta do que havia acontecido na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo à região da Galácia. Mas alguns que acreditam que tenha sido 1 Tessalonicenses a primeira carta que Paulo tenha escrito. Eu não sou dessa posição. O assunto, o tema dessa carta é a volta de Cristo. Pelo fato de ter sido aí um tanto breve, o ministério de Paulo em Tessalônica, havia aí a necessidade de confirmar os novos crentes e as verdades que Paulo já lhes havia ministrado. Então, ligado a esse assunto, há uma exortação para a santidade de vida, coragem a despeito da perseguição e consolo para os que haviam perdido entes queridos. O propósito em que Paulo escreveu essa carta por ter sido Paulo aí forçado pela perseguição a sair de Tessalônica, os novos convertidos receberam apenas aí um mínimo de ensino sobre a vida cristã. Ao saber de Paulo, por meio de Timóteo, das reais circunstâncias, ele escreveu essa epístola, então, pensando primeiro em expressar a sua alegria pela fé e perseverança dos tessalonicenses, em meio à perseguição, para instruí-los na santidade e na vida piedosa e para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. Então, esse foi o propósito de Paulo escrever essa carta aí tão importante. É uma visão panorâmica sobre a carta, Depois de Paulo saudar aí a igreja em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, Paulo aí com alegria enaltece,
Tessalonicenses, pelo seu zelo e fé perseverante em meio às adversidades, né? 1 Tessalonicenses 1, 2 a 10. E capítulo 2, 13 a 16. Depois ele responde, né, as críticas contra ele, relembrando que a igreja, né, pureza dos seus motivos, né, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 6. A sinceridade, né, da sua afeição e solitude pelo rebanho, 1 Tessalonicenses 2, versos 7, 8, 17 a 23, 1 a 10. E a integridade da sua conduta entre eles, 1 Tessalonicenses 2, 9 a 12. E Paulo ainda destaca a necessidade e importância da santidade e do poder na vida cristã. A gente precisa ser santo, 1 Tessalonicenses 3, 13, 4, 1 a 8 e 5, 23, 24. E o Evangelho, acompanhado pelo poder e manifestação do Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Paulo então admoesta os Tessalonicenses a não extinguirem o Espírito, a não desprezar as suas manifestações, especialmente a profecia, 1 Tessalonicenses 5, verso 19 e 20. Um tema de destaque sobre tudo isso é a volta de Cristo para livrar o seu povo da ira de Deus sobre a terra, 1 Tessalonicenses 1, 10, capítulo 4, 3 a 18, 5, 1 a 11. E parece aí que alguns crentes haviam morrido em Tessalônica, né, motivando preocupação sobre a sua salvação final. Então, por isso, Paulo explica aí o plano de Deus para os santos que já tiveram, né, partido quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E ele exorta também os vivos sobre a importância de estarem preparados quando ele voltar, né, quando Cristo voltar. Então Paulo termina a carta com uma oração pela santificação e perseveração, né, espiritual, perseverança espiritual dos crentes tessalonicenses. Isso está lá no capítulo final, né, capítulo 5, versos 23 e 24. Então vamos fazer a leitura do texto da lição, que nos vai ajudar a pensar aqui algumas coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de número 1 a 12, que dizem assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos ereis muito queridos. Porque bem vos lembreis, irmãos, do vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então vamos lá, vamos fazer aqui algumas pontuações, né? Paulo, ele foi aí um líder por excelência. O seu legado aí serve aí
para nós como referência para as lideranças ainda nos dias atuais. E eu acredito 3 coisas aqui a gente pode destacar aqui, 3 pontos aqui nós podemos destacar sobre a liderança, né, do apóstolo Paulo, que podem ser aplicadas nos dias atuais. Número 1, um líder espiritual não busca conforto, mas conversões. Um líder espiritual não busca conforto, mas conversões. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele, nesse contexto aqui, ele acabara de enfrentar uma prisão ilegal em Filipos, e ele havia sido aí preso, havia sido torturado, mas em vez de, diante dessa situação, ele desanimar, ele desencorajar, isso deu a ele desanimar, isso deu a ele mais disposição para pregar o evangelho, para falar das boas novas. Ele havia sido, na segunda viagem missionária, havia passado por dificuldades em Filipos, e ele poderia ter desanimado ali mesmo, desistido e já era. Mas em nenhum momento as adversidades, os problemas, as circunstâncias negativas atrapalharam Paulo na sua caminhada, na sua busca, e no seu alvo, que era pregar o evangelho, buscar convertidos, buscar salvos. Ele não estava buscando ganhar a vida aí pelo evangelho. Ele estava aí pronto a dar a vida, inclusive, pelo evangelho. Segundo, ele era aí um líder espiritual que não buscava lucro, mas trabalho. Então, veja bem, Paulo ele foi para Tessalônica não para tirar proveito dos crentes, de Tessalônica, mas para legar, deixar um legado, deixar algo mais valioso para eles. Paulo não foi aí à capital da província aí da Macedônia para levar vantagem, mas para se doar, para se entregar ao serviço, ao trabalho. Ele não foi para ganhar dinheiro, foi para ganhar almas. Sua motivação não era o lucro, era a salvação das almas, a salvação dos pecadores. De modo tal que ele trabalhou. As semanas que ele passou ali, ele passou trabalhando. Ele não quis ser pesado aos crentes, ele foi ali para pregar o evangelho. A missão, o propósito de vida dele era pregar o evangelho. Isso deve ser muito considerado. Nós vamos entrar depois mais aprofundadamente sobre o assunto, mas isso já é um exemplo de Paulo para nós. Como se você voltar lá no Antigo Testamento e pensar um pouco sobre a vida e biografia de Neemias, você perceberá que Neemias é um verdadeiro político. É um político que nós precisamos nos nossos dias. Que também não foi em momento algum pesado, ostentador e a busca de lucro em cima das pessoas. O verdadeiro líder é aquele que renuncia a si mesmo para o benefício do outro. Paulo nos ensina aqui muito sobre isso. Terceiro, Paulo aí foi um líder espiritual e não buscou aplauso dos homens, mas buscou a aprovação de Deus. Paulo ele era um pastor, não era um bajulador. Ele não pregava para agradar as pessoas, para agradar aos homens, mas para ser aprovado por Deus. Ele não buscava aplausos e reconhecimentos humanos, mas ele lutava, para ser esse homem irrepreensível diante de Deus e a sua palavra. Um bajulador, por exemplo, ele se empenha a se tornar a mensagem, ele trabalha para tornar aquilo que ele fala mais palatável, mais atraente, mais agradável às pessoas. Porque ele busca a glória pessoal, ele busca o reconhecimento humano. Mas Paulo não. Paulo ele tinha um compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus, e agradar a Deus, mesmo que para isso ofendesse aos homens de alguma maneira. Porque a verdade, ela ofende, sim, a verdade ela confronta. E por conta disso, Paulo era irredutível, pela fidelidade que ele tinha à palavra de Deus. Então isso já é uma
características, já são pontos para nós pensarmos sobre a liderança do apóstolo Paulo, que deve ser aplicado isso a nós nos dias atuais. O primeiro tópico aí, né, o primeiro assunto, fala sobre convicção espiritual. Poder do Espírito. Né? Poder do Espírito. E nós podemos aqui observar, inclusive quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma soberania de Deus na hora de conduzir os seus missionários para a obra de Deus. Porque quando você lê Atos 16, Paulo havia encerrado, né, a primeira viagem missionária, região aí da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Houve contenda entre ele e Barnabé por conta de João Marcos, no final do capítulo 15. E por conta disso, uma nova caravana vai surgir. Uma com Barnabé e João Marcos, outra com Paulo e Silas, depois Timóteo, e depois Priscila e Áquila. Né? Vai surgir uma caravana maior aí com o apóstolo Paulo. E Paulo tinha pretensão, primeiro, de ir para a Ásia, Atos 16, verso 6, depois Atos, capítulo 16, verso 7, ele queria ir para Bitínia. E nas duas situações, o próprio texto diz isso, que foram impedidos primeiro, né, pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia, e depois, verso 7, né, quando eles chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quer dizer, o Espírito Santo e o Espírito de Jesus os impediram de prosseguir caminhada para a Ásia ou para Bitínia. Então vai continuar o texto, e ele vai dormir, né, e vai sonhar com o varão macedônio, né, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E daí ele vai para Filipos, depois ele vai para Tessalônica, depois ele vai para Bereia, Atenas, até chegar lá em Corinto. E depois, só na terceira viagem missionária, ele vai chegar na Ásia. Quer dizer, há uma soberania de Deus aqui, há um trabalhar de Deus aqui na hora de conduzir os seus ministros, né, os seus missionários ao centro da sua vontade. Ele é alguém submisso à autoridade do Espírito Santo. Paulo era um missionário estratégico, era um implantador de igrejas estratégico. Ele procurava as melhores cidades, ele buscava os melhores centros para propagar o Evangelho. Mas quem conduzia todas essas coisas era o Espírito Santo, na autoridade e no poder do Espírito Santo. Inclusive, Atos dos Apóstolos, alguém sugere chamar de Atos do Espírito Santo. Porque é de fato o Espírito Santo quem conduz, quem dirige, quem dá a última palavra sobre a vida da igreja. E aqui não foi diferente. É o que nós devemos buscar também nos dias atuais. Talvez o insucesso na hora de pregarmos o Evangelho seja porque falta submissão a Deus. Falta uma preocupação de se submeter àquilo que Deus tem para a sua igreja. Às vezes a gente quer plantar uma congregação num lugar e o Espírito Santo de Deus quer fazer algo em outro. E às vezes a gente segue nosso próprio desejo, nosso próprio coração e está fora da vontade de Deus. O sucesso é submeter-se à vontade do Espírito Santo. Esse é o caminho da vitória. Segundo o subtópico aí diz confiança em Deus. Né? O apóstolo aí declara que, mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, né, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas e em seguida lançados no cárcere interior com pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas, impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas, com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, fomos encorajados não a desfalecer na pregação do Evangelho, mas, confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Quer dizer, pregar o Evangelho, hoje nós estamos, né, numa posição
privilegiada, nós estamos numa posição completamente outra, porém, nos dias do apóstolo Paulo, né, nos dias da igreja primitiva, como eu tenho um livro aqui, já citei várias vezes para vocês, escrito por John Fox, falando sobre os mártires, e há exemplos lá incríveis, verdadeiros, né, reais, verídicos, que a história nos testifica, pessoas que passaram grandes pelejas, grandes lutas para anunciar o Evangelho. Hoje nós temos toda uma facilidade para pregar o Evangelho, seja nas ruas, nas praças, através das nossas igrejas, congregações, da internet, da televisão, do rádio, de qualquer outro meio de comunicação, por meio de literatura, e muitas vezes não fazemos. Temos vergonha, preguiça, não temos tempo, colocamos tantos obstáculos, e homens sofreram e não desistiram, prevaleceram em meio às perseguições, às lutas, às dificuldades, anunciaram as boas novas do Evangelho. Não existe nada mais poderoso, não existe nada mais glorioso do que pregar o Evangelho. O Evangelho é a mensagem mais importante a ser anunciada. E muitos criam barreiras, obstáculos, dificuldades para realizar essa tarefa, e não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Paulo havia sido aqui já perseguido, como foi perseguido na primeira viagem missionária, mas isso não foi sinal de ele desistir. Embora, quando ele escreve lá, 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz ter chegado num momento, né, na Ásia, de ter desesperado da vida, de ter uma sentença de morte, né, sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Ele achou que ia ter mais força, achou que não ia dar mais, mas quando ele entendeu que não tinha mais força em si mesmo, aí Deus aparece, né? Porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco. Quando eu estou pensando que eu vou pendurar chuteiras, é aí que você tem mais energia para caminhar mais 40 dias. Porque a nossa força, inclusive, se eu não estou enganado, é o próprio texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Se eu não me engano, eu já preguei nesse texto lá no canal Palavras Vivas, falando sobre a maturidade cristã. E 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. 1 Tessalonicenses não, 1 Timóteo, capítulo 1. Confundi. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 diz: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, essa palavra aqui, fui confortado. Porque às vezes a gente fica se perguntando, né? Olha para esses homens, né? Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, homens que foram cerrados no meio. Viveram grandes dias de lutas. Alguém pergunta como que eles se mantiveram de pé, né? E persistiram. E muitos, até os dias atuais, passam por grandes tribulações, lutas, e persistem na pregação do Evangelho. E eu respondo. A resposta é porque o Senhor nos tem confortado. Nos tem confortado. Inclusive eu falei na última oportunidade, né? Um exemplo, eu vou ver se eu consigo encaixar essa fala aqui, porque em áudio é mais fácil eu colocar o vídeo, né? Quando é em imagem, o YouTube ele me barra. Mas em áudio eu consigo colocar para vocês a fala, né, o testemunho, né, no canal de Isoscópio, da moça falando do trabalho que ela fez fora, né, de missões, e contando o testemunho de um homem lá. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês acompanharem aí. Porque um testemunho como esse renova a nossa fé de uma maneira assim extraordinária. Extraordinária. Terceiro aí, fidelidade na pregação.
O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para ganhar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, fomos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar a falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. O testemunho de Paulo aí é fundamental pela fidelidade. Paulo era esse pregador irrepreensível, fiel, conhecedor da palavra de Deus, amante das Escrituras, fariseu de fariseu, um homem com preparo. Alguém hoje luta ou reluta contra algumas questões que penso que é causa perdida, inclusive perdida para o próprio Evangelho, né? Uma perda para o próprio Evangelho. O conhecimento, ele é bênção. O conhecimento, ele é bênção, é necessário. O professor meu dizia que adianta você ser um canhão sem ter um alvo certo. Tem gente que tem poder, mas não tem direção, não tem alvo. E acaba sendo motivo de destruição em vez de bênção. Né? Existe um livro, eu acredito já ter citado em algum momento, chamado A Arte da Guerra. E esse livro, inclusive, serviu de orientação para muitos militares, né? Sobre estudar o inimigo. Você não tem condições de vencer uma batalha se você não conhecer o seu adversário, o seu oponente. Se você não conhecer as estratégias, como ele, né? Ele combate, se você não conhecer os recursos que ele tem, as alianças com que ele tem, como que você vai lutar? Às vezes nós temos poder do Espírito Santo, mas falta conhecimento, falta orientação, falta estratégia, falta palavras acertadas, falta muitas coisas. E perdemos muitas vezes algumas guerras, não é porque não temos poder, é porque não temos sabedoria. E se você tem poder, mas não tem sabedoria, você é um fraco, você é um tolo. Salomão ainda escreve, compra a sabedoria. Né? Sabedoria é algo que deve ser pago, deve ser investido, é um investimento. O conhecimento é investimento. Nós temos que buscar conhecer, em primeiro lugar, a Deus, a sua palavra. Ele se revelou, ele não se escondeu, ele se revelou. Ele se revelou na sua palavra, se revelou na história, se revelou na natureza, se revelou na própria consciência moral do homem. E um Deus que se revelou é porque ele quer ser conhecido. E isso só vai ser possível se nós buscarmos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais a sua palavra. E vou dizer mais, nem toda a eternidade será suficiente para nós esgotarmos o nosso conhecimento a respeito de Deus. Nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo o Senhor e não iremos esgotar o nosso conhecimento a respeito de Deus. Afinal de contas, ele é infinito. Pode o infinito caber no infinito? Impossível. E Paulo era alguém que tinha um poder, uma autoridade na hora de ensinar a palavra, de instruir as pessoas na palavra, para que elas pudessem aplicar aquilo que se foi ensinado em seu coração. E isso causava, né, grandes frutos na vida dos irmãos, grandes frutos na vida da igreja. O segundo tópico aí fala sobre convicção moral, retidão nas ações. Né? Primeiro subtópico aí com retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não renunciar à palavra torpe e dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Em outras palavras, né? É o que está aí no verso de número 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem
houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Paulo nunca foi para Tessalônica com segundas intenções. Ele nunca se colocou de pé para pregar o Evangelho, para falar das boas novas do Evangelho com outra intenção, a não ser ganhar os pecadores. A levá-los à conversão, a mudança radical de vida. Né? Paulo aí foi um obreiro irrepreensível aí diante dos homens. Né? Eu acho interessante destacar 3 fatos aqui. Primeiro, ele não era um bajulador. Ele não era um bajulador. Ele era alguém correto. Segundo, ele não era um mercenário. E terceiro, ele não era um megalomaníaco. Paulo, ele não pregava para alçar, né, glória e prestígio humano. Ele não dava atrás de aplausos ou de reconhecimentos humanos. Ele não era bajulador. Ele não era mercenário. Ele não era megalomaníaco, como muitos são. Nós estamos nessa geração. Muitos são bajuladores. Muitos pregam porque extorquiram, porque são oportunistas, porque buscam favores, porque trocam favores, porque corrompem, né? Porque manipulam, né? Por vários motivos. Eles querem estar numa posição, não é para a glória de Deus, é para a glória própria. O oportunista, ele tem compromisso consigo mesmo. Né? E existem muitas pessoas que alcançam posições, cargos, títulos por pura bajulação. Né? Depois que eles conseguem aquilo que querem, eles simplesmente viram as costas. Paulo nunca fez isso. Como também ele não era mercenário. Ele não pregava querendo algo em troca. Ele não pregava desejando algo em troca, um favor, querendo um retorno financeiro, um retorno midiático, né, ou qualquer outra coisa. Pregava com o único fim de que pessoas chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Não era megalomaníaco. Ele não tinha um superego. Porque tem pregadores hoje que têm um superego. Eles falam com tanta arrogância, com tanta presunção sobre si mesmos, que chega a ser assustador. Eles falam mais de si do que falam de Cristo, da cruz, do Evangelho, da Palavra de Deus. Se você quer saber se um pregador ele é crente, de fato, observe o que ele prega. Se ele prega 100% da mensagem dele, 60%, ou 70%, 80%, ele está falando de si mesmo, testemunhos pessoais, eu, pode ter certeza que tem problema aí. Ele não está preocupado com o Evangelho. Quando a gente abre a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, Cristo é o centro, é o foco, a mensagem. As Escrituras devem falar. Quanto menos de você fala, melhor é. Quanto menos de si mesmo a gente fala, e até mesmo de nos usarmos como exemplo, é perigoso. Porque nós somos falhos, pecadores. Né? Somos dependentes da graça. Agora Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a quem nós devemos imitar. Isso não significa que nós não temos que ser motivo de imitação. Paulo mesmo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que ser também exemplo para os outros. No entanto, nós não podemos achar que aquilo que nós fazemos é tão importante ou mais importante do que Cristo realizou ou fez. Tem muita gente que cria novas doutrinas, né? Com essas ideias. Não, olha para as Escrituras, olha para a Palavra de Deus, que a gente está seguro aí de fazer a vontade de Deus. O segundo subtópico aí do segundo é a reputação ilibada. Reputação ilibada. Verso 6 diz: não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Ele mesmo escreveu lá aos Coríntios, né? A própria lição diz isso, que o crente deve gloriar-se no Senhor, não em si próprio. A conclusão clara: aos que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. Esse é o grande fim último, a glória de Deus. Quer comais, quer bebais,
quer fazer qualquer outra coisa, tudo faça para a glória de Deus. O texto de Colossenses 3:17, que eu já leio de novo, diz: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em outras palavras, você deve ter em mente o seguinte: o que eu tenho que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado? Como eu sei que eu estou fazendo algo que glorifica a Deus? Como eu sei que a minha vida está pautada na glória, na glorificação de Deus? Pensa naquilo que você faz. Você trabalha lá no comércio, ou na fábrica, ou no escritório, ou mesmo no home office hoje em dia. Você pode fazer isso que você faz para a glória de Deus, em nome de Jesus, e dando a Deus graças. Ou aquilo que você faz lá no seu trabalho. Você mata serviço, né? Você enrola, você dá mau testemunho, você fala palavrão com seus amigos, você se coloca em rodas de escarnecedores, né? Você se assenta à roda, porque lá algo progressivo, o pecado é progressivo, um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. O salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Primeira coisa, não anda segundo conselhos, não anda segundo a cultura, a mente, os valores. Segundo, não se assenta ou não se detém. Se detém é parar. Se detém é interromper um caminho. Quer dizer, alguém que anda segundo o conselho, depois se detém e depois se assenta. Sentar é concordar. Sobretudo na cultura judaica, sentar à mesa por um judeu é concordar, é fazer aliança com o outro. Então, se você ouve, se você acredita, você para diante daquilo que é falado e se assenta, você virou alguém, né? Começa a concordar com aquilo ali. Então observe, dá para você fazer o que você faz em nome de Jesus e dando a Deus graças, glorificando a Deus. Às vezes é dentro de casa, quando você está longe dos olhares, né, da multidão, porque Jó, por exemplo, era um homem reto, retidão é o que você é em público. Íntegro, integridade é o que você é quando ninguém está por perto, quando está somente você, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e o diabo. Né? Integridade é o que você é fora dos olhares das pessoas, os olhares julgadores das pessoas, é quando está só você e a sua própria consciência. Quem é o seu próprio juiz é a sua própria consciência ali. Então, integridade, muita gente é reto diante dos homens. Reto quando está perto do marido, da esposa, dos filhos, do pastor, do chefe, de um até mesmo desconhecido, mas não é reto, não é íntegro quando está sozinho. É outra pessoa, é um mutante, né? É outra coisa. E Paulo era alguém que tinha um viver, né, uma reputação, né, um caráter irrepreensível, uma moral ilibada. Né? Não buscava glória, prestígio de homens, satisfação, não. Deus o conhecia. Terceira, vida irrepreensível. O adjetivo aí irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunho de sua postura santa, justa e irrepreensível. Nós encontramos aí no verso de número 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível nós ouvemos para convosco os crentes. Quer dizer, retidão. Repreensível, não tem o que se dizer. Veja, por exemplo, o próprio Deus testificando lá em Ezequiel. Deus fala sobre Noé, Daniel e Jó. Os homens talvez mais santos que passaram na face da terra, e eu acrescento sempre essa lista a José. Depois de Cristo, talvez sejam ou tenham sido os homens mais santos. E o próprio Deus testifica a respeito deles. É Deus quem testificou, por exemplo, de Jó. Irrepreensíveis. E eu não estou dizendo que isso é uma tarefa fácil não, porque nós somos falhos, pecadores. Ai de nós se não fosse a graça de Deus, a misericórdia, o favor, a bondade. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Infinitas são as misericórdias de Deus. Alguém fala sobre... Alguém quer limitar Deus, inclusive, né? Alguém caiu. Aí caiu uma segunda, terceira, 10ª vez. E alguém pensa, não tem mais solução para ele não. Não tem solução para quem? A misericórdia de Deus, todo dia, quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, a misericórdia chega para nós e diz, bom dia, bom dia. Só acaba a graça, só acaba a misericórdia quando as luzes desse mundo se apagam, quando nós morremos. A Bíblia diz em Hebreus que depois da morte segue-se o juízo. É depois da morte que acaba a misericórdia.
acaba a graça. E entramos no juízo. Agora, enquanto houver graça, enquanto houver misericórdia, enquanto nós estivermos vivos, há esperança. Só não tem esperança para quem já morreu. Porque nós não cremos em reencarnação, nós não acreditamos em purgatório. Mas enquanto houver vida, há esperança. Então, Deus é Deus de segunda, terceira, décima, 1000 chances. Tem esperança para nós. Quando nós morremos, não tem mais esperança. Mas Paulo fala de uma vida irrepreensível. Último tópico, convicção social. Que é o bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, provendo o bem-estar social entre os irmãos. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultaram do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quisemos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. E é aqui que nós encontramos a fala dele, né? Verso 8: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisemos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos sereis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Isso é muito importante de destacar. Porque Paulo está dando uma palavra aqui que alguém usa como uma regra, porque, infelizmente, a avareza está no meio da igreja, está no meio do povo de Deus. E Paulo não está aqui dizendo que o obreiro, pastor, o líder espiritual que exerce essa liderança integralmente na igreja, ele deva exercer isso na igreja e ter um trabalho secular. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo isso que ele optou por isso para não ser pesado aos irmãos. Ele viu a situação, a realidade daquela igreja e para não pesar sobre eles, ele decidiu trabalhar fora, né? Decidiu ter o seu trabalho, né? Que era fabricante de tendas, e ao mesmo tempo pregar o evangelho. Mas em outros contextos, Paulo foi inclusive sustentado pela igreja para que ele pudesse estar totalmente, integralmente dedicado à pregação do evangelho. Nós, né, sabemos que esse é um assunto, eu penso que é calcanhar de Aquiles nos nossos dias. É um ponto delicadíssimo. Falar de dinheiro no contexto cristão, protestante, evangélico desses últimos dias é a coisa mais difícil que tem. Mas eu entendo biblicamente que o obreiro, o líder, o pastor, aquele que está dedicado integralmente à obra do Senhor, ele deve ser sustentado pela igreja. Ele deve, como muitas igrejas assim o fazem. A igreja batista tem essa tradição, a igreja presbiteriana, metodista, adventista, entre outras denominações que poderíamos citar. No nosso contexto de Assembleia de Deus, e aí eu falo como um assembleano, é uma meia dúzia só que é assalariado da igreja, e na sua grande maioria os pastores presidentes. Mas você pega uma cidade muitas vezes com 50 congregações, se meia dúzia é assalariado da igreja é muito, e o restante tem que ter um trabalho secular, tem que ser pastor da igreja, e muitas vezes tem que tirar do seu próprio bolso para sustentar muitas congregações, pagando um aluguel, ajudando num aluguel, além do seu dízimo. Para fazer uma reforma é uma burocracia, uma dificuldade, é um sofrimento. Muitas vezes priva-se, né, de ter um tempo com a sua família, e deve ter, porque é bíblico isso, o Shabat, descanso é bíblico. E aí, pastor, no nosso contexto de ministério, né, Assembleia de Deus, muitos nem tiram férias, trabalham ininterruptamente, estão focados na igreja. Então isso é complicadíssimo. E existe o outro lado da moeda, que é aqueles que são mercenários. Eles são assalariados, mas eles extorquem, eles tiram a lã da ovelha, né? Eles acabam transformando aquilo que é bíblico em algo diabólico, recebendo salários exorbitantes. E não que o pastor não deva ganhar bem, não deva ser bem remunerado, mas a bem da verdade é que nós temos que ter uma consciência, né? Precisa haver uma consciência. O ministério pastoral não é para enriquecer o pastor. E não é pecado o pastor ser rico, mas eu penso que é um pecado sim o pastor enriquecer, tirando todo o suprimento, muitas vezes, das suas ovelhas, dos seus membros.
né? Isso é muito triste, porque muitas vezes muitos estão dando a oferta da viuvinha. E a igreja está padecendo. Uma igreja rica de pessoas pobres. Porque o recurso não está tendo um retorno para a vida da igreja, para a vida da comunidade, somente para o bolso do pastor. Isso é muito sério e muito perigoso. Isso é algo diabólico, biblicamente falando. Mas com isso eu não estou dizendo que o pastor não deva ser bem remunerado, porque existem pastores que passam necessidades, vivem da cesta básica da igreja, que moram em casa pastoral, que recebe nem um salário mínimo muitas vezes para sustentar sua esposa, filhos, que se doam para o ministério, vivem de favor, de roupas doadas, etc. Isso também não pode acontecer, em modo algum. Muitos missionários no campo missionário, parte do recurso que chegam é para seu sustento e ao mesmo tempo é para manter as missões lá. E a realidade é outra, né, comparada ao nosso país. Então nós temos que ter uma visão sobre isso. É preciso haver uma seriedade sobre esse assunto. Muitas vezes também, no ministério itinerante, alguém quer chamar um pregador. O pregador não deve estar preocupado em ser chamado para receber uma oferta ou algo semelhante, porém, entretanto, todavia, existem igrejas que não têm consciência nenhuma de nada. Para você se locomover, seja para qualquer lugar, até mesmo na sua bicicletinha que você não gasta efetivamente para se locomover com ela, mas você precisa lá ter uma manutenção. Fura pneu você tem que remendar pneu. Eu trabalhei, fui dono de bicicletaria. Tem que ir lá trocar o pneu, tem que trocar a câmera, tem que arrumar freio, borrachinha de freio, tudo isso leva gastos. Quer dizer, é um custo, nada é de graça. Nada é de graça. Se você vai ir para um outro bairro, uma outra cidade, ou você vai de ônibus, ou você vai de Uber, se você tem carro próprio, você vai colocar gasolina, tudo há um custo. E muitas vezes as pessoas querem que o pregador custeie, é como se ele estivesse fazendo uma obra missionária, ele que tem que custear tudo. E eu acho isso extremamente errado. Já contei aqui para vocês que eu estive numa congregação, me deram um envelope e tinha R$5 no envelope. Eu ainda pensei comigo, eu quero acreditar que confundiram 5 com 50. Por que eu estou dizendo isso? Porque embora o valor ele é secundário em si, mas quando eu prefiro que não me dê nada, ou que não se dê nada para aquele que vai cooperar, do que dar R$5. Porque se era R$5 para gasolina, o cara coloca nem um litro de gasolina é R$5. Começa por aí. Nem um litro de gasolina, nem um litro de leite, dependendo do mercado, é R$5. Nem 5 pães você compra, hoje com R$5 praticamente. Você compra com 5 e pouquinho, mas você não compra com R$5 5 pães. Então essa falta de consciência é muito séria. É muito séria, é muito séria. Eu já rejeitei convites para estar em alguns lugares, nem sempre eu posso estar. E quando eu falo que eu preciso de carona para alguém vir me buscar e me levar e etc, muita gente cancela. Diz que não vai. E aí você percebe que a pessoa quer, e a Bíblia tem um texto, depois eu vou procurar, se não me engano é Timóteo, o próprio Tessalonicenses, se eu não estou enganado, que é honra. Que você deve honrar o ministro. Deve honrar ele. E a cultura da honra, infelizmente, sumiu dos nossos púlpitos, da nossa realidade, subiu do coração da igreja. E tem muita gente desistindo. Deus ele nos sustenta sim, nos surpreende sim. Deus é misericordioso sim, eu sou testemunha disso. Deus ele sempre tem cuidado, provido, aberto portas, nada falta. Tudo que nós fazemos para Deus, Deus ele é um Deus de honra. Deus é um Deus de honra, mas que é necessário haver consciência, e eu vou dizer mais. E é bíblico isso. Tudo que o homem semeia, também se fará. Quando nós semeamos, quando a igreja tem um coração generoso, quando o ministério, a cultura da igreja tem um ministério generoso, de abençoar os outros, de abençoar os seus ministros, de abençoar, né, a realidade da igreja, seu pastor e assim por diante, com certeza a bênção, a prosperidade, o favor, a misericórdia de Deus, ela vai se multiplicar sobre a vida da igreja, porque Deus ele é um Deus fiel. Então, gente, esse é o nosso comentário. Foi mais longo do que eu imaginei que seria. Mas eu espero que Deus fale poderosamente ao coração de cada um. E semana que vem, se Deus assim permitir, eu vou estar gravando com o presbítero Gediel novamente. Semana que vem eu quero ver se eu consigo gravar com ele as 2 próximas lições, porque depois eu estarei provavelmente mudando de horário no serviço. Vai ser muito difícil eu conseguir gravar com o presbítero Gediel. Mas
Nós vamos falar aí na semana que vem, sendo a igreja do Deus vivo, lição de número 12. E eu quero que você continue orando por nós, intercedendo para Deus, continuar abençoando esse ministério, esse canal, para a glória de Deus. Então Deus abençoe vocês e até semana que vem.